Olá, pessoal. Então, vamos para a correção da apostila grossa, página 70. Então, nós temos lá a oração subordinada substantiva apositiva, onde está dizendo assim: a oração subordinada substantiva apositiva, ela exerce a função de aposto de algum termo da oração principal. E o aposto é um termo que exemplifica ou especifica outro já mencionado na oração. Aí, vocês teriam que identificar o tipo de períodos nas frases a seguir, né? Então, nós temos a frase ali: Aninha tinha um grande sonho, a chegada do dia de sua formatura. Então, a chegada do dia da sua formatura seria o aposto, né? Então, Aninha tinha um grande sonho. Mas qual era esse sonho ali, então? Então, esse sonho seria a chegada do dia de sua formatura. Então, este período todo ali, ele entra como simples ou composto? Então, este período ele entra como simples. Aninha tinha um grande sonho, que o dia da sua formatura chegasse. Então, nós temos Aninha tinha um grande sonho como oração principal agora, e que o dia de sua formatura chegasse é uma oração subordinada substantiva apositiva. Então, este período ele vira ali composto. A população deseja uma coisa, o cumprimento das promessas eleitorais. Então, o que a população deseja? A outra parte, então ele entra como aposto, então por isso esse período ele é simples. A população deseja uma coisa, oração principal. Outra parte, que as promessas eleitorais sejam cumpridas, oração subordinada substantiva positiva. Então esta frase ali agora vai entrar como período composto, tá? Conseguem perceber ali então a mudança que é feita para a gente entender quando que se trata de um período simples e quando que se trata de um período composto? Tá? Percebam ali quando que acontece essa mudança. Coloquem essas respostas aí na apostila de vocês. E aí nós temos a questão número 8. Assinale os períodos em que há oração subordinada substantiva apositiva. Então, são 3 opções ali que vocês deveriam marcar o X. Na questão A, na questão D e na questão G. Na questão A, quero apenas uma coisa, que você venha ao passeio. Na questão D, disto eu sei, que minha cidade é belíssima. E questão G, Amélia foi muito clara, que terminemos a tarefa antes de sair. E para a próxima página. Lá na 71 está dizendo assim, questão número 1. Geralmente, as notícias trazem no título informações suficientes sobre o ocorrido. Dessa forma, busca-se despertar no leitor o interesse para a leitura e a descoberta de novas informações. Sabendo disso, crie títulos para notícias que abordem os assuntos a seguir. Então, essas questões ali, A até a D, seria do professor Diogo, tá? Então, vocês podem copiar a resposta ali. Não sei se ele já passou com vocês ou não, mas não tem problema, eu posso estar passando também, tá? Então, vocês podem colocar a resposta que tá aparecendo aí na imagem da questão 1. Na questão 2, vocês precisavam pesquisar uma notícia atual sobre um fato ocorrido na cidade onde você mora e responder as questões. Quem são os envolvidos, o que aconteceu, quando, onde, como e por quê. Também no professor Diogo, tá? Mas se ele não fez a correção com vocês ou não realizou essa atividade, vocês podem ir realizando. Vocês já sabem como que funciona toda essa questão ali de início, meio e fim de um jornal, ou quais são os fatos oferecidos em um jornal ou uma notícia, né? Então, vocês podem ir respondendo, porque não vai afetar, não vai ter problema nenhum. E ali na questão 3, entra como minha parte. Classifique sintaticamente as orações destacadas. Então, letra A. Convém que nos apliquemos nos estudos. Então, fica da seguinte forma. Ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Na letra B, Marília achou que era prudente o fechamento do registro de gás antes da viagem. Então, esta entra como oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? E aí, na próxima questão, lá na letra C, nós temos assim. Convenci-o de que o filme tinha sérios problemas de iluminação. Então, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Essa é a letra C. Na letra D, parece que a garotinha tinha muita coragem. Esta entra como uma oração principal. Letra E, pediram-lhe que não enviasse mais e-mails com vírus. Então, esta entra como uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Letra F, não se sabe se as eleições para o Grêmio Estudantil serão suspensas. Então, essa letra F, ela entra como oração subordinada substantiva subjetiva. Então, na questão G, o médico insistiu em que houvesse medidas preventivas. A resposta da letra G é:
oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? Na letra H, é possível que viajemos nos próximos dias. A resposta fica como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Na questão I, desejo que Maria seja aprovada no vestibular. Então, essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Na letra J, Maria perguntou se eu torcia por ela. Então, essa é uma objetiva direta. Na letra K, é nítido que Maria gosta desse lugar. Então, esta é uma substantiva subjetiva. Na questão L, estou convencido de que essa é a melhor opção. Então, essa é uma substantiva completiva nominal. Letra M, meu pai não se lembrou de que tinha um compromisso. Então, essa entra como objetiva indireta. Letra N, o melhor das férias é que vou viajar. Essa entra como substantiva predicativa. E letra O, só lhe peço uma coisa, faça tudo corretamente. Então, essa entra como substantiva apositiva, tá? Então, se vocês não conseguirem visualizar a resposta pela foto, pela imagem, né, que eu estou enviando no vídeo, podem estar pedindo que eu envio no WhatsApp para vocês, tá bom? E lá na questão 4 tá dizendo assim, relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas. E nós temos lá, então, 1, 2, 3 e 4. Primeira oração subordinada, substantiva subjetiva. A segunda é uma objetiva direta. A terceira é uma objetiva indireta. E na quarta ela entra como substantiva predicativa. Tá? Então, vocês teriam que colocar ali na resposta. Na primeira, na letra A, ela entra como 1, 2, 3 ou 4. Então, na letra A, ela entra como número 2. Ela é uma objetiva direta, porque eles estão dizendo assim, eles não permitem que os alunos usem celular. Então, objetiva direta. Questão B, interessa-me que você vença o torneio. Então, essa entra como substantiva subjetiva. Letra C, número 3. Ela é uma objetiva indireta. Não desconfiava de que o prêmio era uma viagem. E na próxima página, lá na 73, na questão D, a continuação, tá dizendo assim, o problema é que eles não estudaram. Então, essa entra como número 4. O número 4 é substantiva predicativa. E na questão E, os homens sempre se esquecem de que não somos eternos. Essa é número 3. Entra como objetiva indireta. E na F, meu desejo é que você passe por média na escola. Então, essa é a número 4. O número 4 é substantiva predicativa também. E aí, vamos para a questão número 5. Reescreva as frases usando os símbolos adequadamente. Então, letra A. 5 litros é a medida padrão. Então, como que nós vamos usar com os símbolos aqui? Ficaria a resposta da seguinte forma. 5L, né, que o L ele representa o litros, é a medida padrão. Letra B, compre 300 gramas de mortadela. Então, compre 300 G de mortadela. O G, ele vai entrar com um símbolo de gramas. Para não precisar escrever gramas, vocês podem fazer essas abreviações usando somente a letra G. Letra C, são 8 horas, 25 minutos e 30 segundos. Então, são 8H, 25 min, 30S, que significa 8 horas, 25 minutos e 30 segundos. Letra D, o limite de velocidade é de 80 km por hora nesse trecho. Então, a resposta fica, o limite de velocidade é de 80 km/h neste trecho. Letra E, 150 km é a distância daqui até lá. Então, a resposta fica 150 km é a distância daqui até lá. Letra F, se não chover, a viagem deverá levar 2 horas. Então, a resposta fica, se não chover, a viagem deverá levar 2, né, número 2, e a letra H. Questão número 6, explique o critério usado para a escrita das siglas abaixo. STF. Então, STF, como a sigla tem até 3 letras, é escrita com todas as letras maiúsculas. Tá? Então, quando tem apenas 3 letras, ela é escrita como maiúscula, todas maiúsculas. Letra B, Petrobras. Como a sigla tem mais de 4 letras e é pronunciável, é escrita somente com a inicial maiúscula, tá?
Então, essas da Petrobras, ou todas que tiverem mais de 3 letras, elas são escritas somente a primeira letra maiúscula, tá? Na questão 7, tá dizendo assim, abrevie as expressões a seguir. Então, nós temos a letra A, oração subordinada substantiva completiva nominal. Como que nós podemos abreviar, então, para não precisar falar e nem escrever toda essa frase? Ficaria assim, or.sub.sub.compl.nom. Na questão B, oração subordinada substantiva objetiva direta fica or.sub.subst.obj.dir, tá? Então, gente, essas são as correções. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima aula.